A irmã de papai, a irmã Conceição, falou que conversou com ele, né? E ela estava lá exatamente porque sabia, né, que a família de papai, os pais de papai toda era católica e tal, e papai não quis seguir, né? Ele era comunista, né, todo, ela conversando com ele, ela falou para minha mãe, falou com ele, ô José, aceita Deus, não sei o que. Aí ele deu atenção para ele, disse, aí disse que ele disse, minha irmã, eu estou muito cansado. Eu estou cansado demais, tá? E já você veio de tão longe para ficar comigo, tá? Seja feita a vontade de Deus, que você falou, seja feita a vontade de Deus, seja feita a vontade de Deus. Diz que ele disse isso para ela. Aí ele teve uma contração, aí faleceu.
ele frequentou a Universidade da Vida. A Universidade da Vida. Ele foi estudar em Portugal. O pai dele queria que ele fosse seminarista, né? E realmente ele estudou, ele ficou no seminário, fez até o seminário maior, né? De onde ele fugiu, porque não tinha vocação, tá? Para ser padre. Ele tinha uma vocação humanitária muito grande, mas não necessariamente para ser um padre. A investidura numa vocação religiosa, o hábito religioso ou a batina, o clero secular, é um investimento da família, é um sonho da mamãe, do papai e tal. Eu quero ter um filho padre. Então isso é como uma falência de uma casa comercial. É verdadeiramente uma falência. Até que isso seja devidamente sedimentado e essa crise passe, você terá que dar alguns anos. Por mais compreensiva que seja a família, isso não deixa de existir. E, no fundo, essa crise não se resolve exatamente pela compreensão, portanto, pela assimilação afetiva desse filho. Essa crise quase sempre se resolve pelo silêncio. Não é pelo esquecimento, é pelo silenciamento. São Francisco oferecia a sua obra aos apanhadores do campo. Atravessa a obra dele todinha essa percepção religiosa. Eu estou colocando entre aspas, eu quase que tiro as aspas. Religiosa do mundo. Mesmo sendo ele um marxista como ele era, não é? O marxismo é uma religião, é também uma forma de percepção religiosa da vida, das coisas, do mundo, das relações humanas. Por quê? Porque é uma forma que compromete o homem todo, não é? Envolve o homem todo, dá uma outra percepção, não é? Outra vez e sempre. Embora extremamente materialista, o marxismo, este materialismo é dinâmico, é dialético, não é? Quer dizer, não é o agora apenas que me preocupa. No agora está plantado o amanhã. E é em torno, buscando o amanhã, aí se chamará utopia, que o marxista irá trabalhar. Há uma voz que me chama, e nessa chama, tudo que é em mim é noite. Se ilumina. Se cantar não ajuda, que a primavera seja muda. A percepção que eu tenho é que Tribuzzi era, em profundidade, viu, um socialista cristão. Tá? Filosoficamente marxista-leninista, mas intimamente socialista cristão. Tá? Porque o cristianismo foi uma inquietação permanente na vida de Tribuzzi. Né? Ele se dissocia, digamos, racionalmente, né, do fundo cristão sob o qual ele nasce, né? Mas ninguém se demite de si mesmo. Eu creio que existe, no fundo de Tribuzzi, um socialista cristão em águas profundas. Quem é José? Quem é Bandeira Tribuzzi? Na verdade, dele muito se diz e pouco se sabe. Construiu-se um mito
que nublou o verdadeiro homem por trás de sua vida e poesia. Porque ele nunca esteve somente na fotografia que fizeram dele. Afinal, o que se via não era mais que a cisterna onde sua face interna se escondia. E essa face ninguém via. Pois é nela que me debruço, e sob ela passam as águas e o rio fica. Passo-me em águas e rio fica. E de repente é como se num espelho mágico, mágica lanterna, com as águas fossem transcorrendo as coisas, as pessoas, pedaços de mim e alheios. Coisas, pessoas, eu, eles havidos, mas estranhamente combinados, em outras formas de ser, sermos, pessoas, coisas, eu, eles. O que acontece é que Bandeira Tribuzzi, quando vem para o Maranhão, traz consigo um manancial que era, ao mesmo tempo, de formação e de informação, né? Porque ele sai de Portugal para a França, onde ele vive um ano, e quando ele vem aportar nas praias do Maranhão, ele já traz o que havia de mais avançado na literatura do tempo. Traz para o Maranhão T.S. Eliot, Poe Eluard, Vladimir Mayakovsky. O que é que ele encontra quando chega no Maranhão? Uma sonífera ilha, para usar a música da atualidade, né? Às vezes sono e fera ilha também, não é? Uma cidade que ainda dormia, não é? Dormia. Aqui eu acho que uma das coisas boas que ainda se faz no Maranhão é dormir. Dormir. Quando ele retorna de Portugal, isso já em 1946, se eu não me engano, ele encontra um ambiente em São Luís no qual também existiam outros jovens escritores da geração dele, né? Inclusive o próprio Ferreira Goulart, que logo vai para o Rio de Janeiro, mas o Tribuzzi entra em contato com esse grupo e se integra ao famoso grupo da Novelaria Guanabara. Esse grupo era formado por mim, pelo Bandeira Tribuzzi, Luiz Carlos Belo Parga, Carlos Madeira, tinha uns pintores que também participaram, Floriano Teixeira, quer dizer, o Paiva da Novelaria, e juntou-se posteriormente, não a ele, mas a um grupo também de jovens, que nós éramos os modernistas, e os outros eram os que nós chamávamos passadistas. E entre os passadistas estava o Goulart. O que se praticava aqui era aquele sonetão parnasiano, né? Era uma coisa ainda ligada àqueles cânones, né, do século XVIII, XIX, uma coisa bem careta. E o Bandeira Tribuzzi, então, ele chega como um divisor de águas, trazendo essa novidade. E essa novidade ele coloca na sua poesia quando, no primeiro livro dele, Alguma Existência, de 1948, ele publica os poemas, o que causou um frisson na cidade, porque era uma coisa nova, eram versos livres, sem pontuação, alguns sem vírgula e tal, que já era uma dicção, né, utilizada largamente na Europa naquele momento.
O próprio verso de abertura de Alguma Existência é absolutamente revelador, né? Entrego minha alma ao céu de abril e à rebeldia, né? Essa rebeldia reclama para si uma corresponsabilidade pelo destino da sociedade e uma atitude nova do intelectual, né? Entrego minha alma ao céu de abril e à rebeldia. Não quero ser guardado numa antologia. Ó, que Deus me guarde de ficar fechado numa antologia. Quero que meus versos teçam alegria e corram nas ruas como pão na vida. Que eles desabrochem na mão do meu filho em rosa de amor, aos ventos se abrindo. Não quero ser guardado numa antologia. Ó, que Deus me guarde de ficar fechado numa antologia. Quero que meus versos teçam alegria e corram nas ruas como pão na vida. Que eles desabrochem na mão do meu filho em rosa de amor. Eu vi o testemunho de Maria Tribuzzi, né? De que, de fato, a escolha do nome se deveu a um desejo de uma singularidade, porque os pseudônimos estavam... O que ela me dizia é que José Tribuzzi Pinheiro Gomes, né, tinha desistido do Pinheiro Gomes, uma série de contingências da vida, né, e tinha fixado no Tribuzzi, né, que era o nome da mãe, não é? Sobrenome da mãe. E escolheu Bandeira, de fato, em homenagem a Manuel Bandeira, com cuja poesia ele tinha uma grande afinidade, porque Bandeira, no dizer dela, o sensibilizava profundamente pela capacidade de tornar as coisas simples, né, portadoras de uma alta e universal voltagem quanto aos sentimentos, né, e que ele quis prestar uma homenagem a Manuel Bandeira, daí nasceu Bandeira Tribuzzi. Ser, seja, estar no meio dos iguais, lutando a mesma luta que lhes cabe. Esta ânsia, este pão, estes fatais caminhos entre lama, fruto e ave. A poesia de Tribuzzi flutua, né? Tem uma dimensão alada na poesia de Bandeira Tribuzzi que sempre foi parte da diferença, né, do seu canto em relação ao canto geral. Fica essa dimensão alada, comprometida com os valores mais altos. O canto de Bandeira Tribuzzi é um canto de libertação, é um canto voltado para uma dimensão que é múltipla, porque é íntima enquanto lírica, não é? E emancipatória enquanto social, né? E ele conseguiu congregar tudo isso numa dimensão poética só. Ele é lírico e social a um só tempo, é íntimo e público a um só tempo, né? E ancorou o seu canto nos valores mais altos, né, da emancipação humana. Os dias acontecem sobre a carne do tempo objetivo e singular. Ao poeta, além da vida que lhes cabe, cabe também o ofício de cantar. Depois do almoço, nos domingos e nos sábados, nós nos deliciávamos, ora com Dona Maria, né?
tocando as músicas dela, ora com o papai, colocando o dedo no piano, parando e fazendo a partitura das músicas dele. E todas as músicas dele ele fez nesse piano. A música de Bandeira Tribuzzi, ela era uma música simples. Não tinha esses acordes rebuscados, tocavam piano. Tinha muita canção e marcha-rancho, que marcha-rancho Ó Minha Cidade é uma marcha-rancho. Essa Tira a Máscara é uma marcha-rancho. Tire a máscara, que eu quero ver você igual. Essa máscara você já usa a vida inteira. Ao menos nesse carnaval, vê se você é verdadeira. Ele amava a cidade. Você vê aquela louvação de São Luís. Aquilo é uma das coisas mais bonitas que se alguém escreveu sobre essa cidade e musicou. Quando ele fez louvação de São Luís, estava havendo um concurso de música no Maranhão. Aí nós botamos na cabeça dele, poeta, vamos escrever tal. Ele disse, não, isso não dá certo, eu não fiz música para entrar em festival. Mas terminou entrando e tinha 2 júris, o júri popular e o júri técnico. O júri popular, ele ganhou de goleada, né? Mas o júri técnico deu o primeiro lugar para uma música que ninguém sabe, ninguém lembra. Eu mesmo não lembro o nome da música. Quero ver nas ruas fontes, cantarias, torres e mirantes, igrejais, sobrados, nas lentas ladeiras que sobem angústias, sonhos do futuro, glórias do passado. Esta é a cidade que Bandeira Tribuzzi cantou e por onde caminhou. Por onde caminhou? Por uma pequena parte de São Luís, seu centro antigo, feiras, mercados, estádios de futebol. Mas quem são os personagens que Tribuzzi cantou e saudou em seus poemas e artigos de jornal? Além de pedras, becos, sobrados e ladeiras. Que hino se ouve além da louvação? Tribuzzi disse não. E pagou um preço por isso. Em lugar de Deus no céu, o homem na terra.
eu nunca li nada escrito por Bandeira Tribuzzi antes do Jornal do Povo. Então, para mim, o marco de Bandeira Tribuzzi na imprensa do Maranhão foi o Jornal do Povo. O Jornal do Povo era como assim um centro de pensamento, de discussão, e havia uma certa mística mesmo dos que trabalhavam no Jornal do Povo com a transformação da sociedade. Ele se vincula politicamente a Neiva Moreira, né? e acompanha essa resistência cívica à oligarquia no Maranhão, e ele, tanto quanto Neiva, imediatamente é vítima do golpe de Estado de 31 de março de 1964. Tribuzzi, em 64, dirigiu o Jornal do Povo e foi preso. O Jornal do Povo foi fechado pelo golpe militar, porque a redação foi presa. Os intelectuais daquela época que apoiavam o governo de João Goulart foram presos. Primeira vez que nós fomos visitá-lo no quartel, nós chegamos lá, Maria Aragão estava sentada numa poltrona, Zé Mário conversando com o William Moreira Lima, e Bandeira Tribuzzi, que não estava lá, estava numa outra aula, numa outra sala, dando aula de português para os soldados, né? Naquela época, o direito de defesa não existia, o direito de ir e vir não tinha. Até aquele estado de pânico eu acho que era normal. Mas o que é impressionante é o que Tribuzzi não demonstrava. Pelo contrário, ele era o outro lado da moeda. Ele fazia era nos dar força para resistir esse medo do amanhã desconhecido. E aí ele pegou, me deu isso aqui de presente. Isso aqui foram as reflexões que eu fiz no quartel para a família saber o que aconteceu comigo lá. Deixai que o homem, lobo do homem, pense que vai devorar o rebanho. Ele nem lhe sabe o tamanho. Deixai que os donos da herdade gozem sua prosperidade. O erro não dura a eternidade. O que aqui nossa geração queria era melhores dias. Nós queríamos que uma sociedade mais justa, mais humana. Nós pregávamos contra o quê? A injustiça social. Nós queríamos a igualdade social. Queríamos um novo mundo, uma sociedade igualitária. E aí é que as forças chamadas reacionárias vieram fortes, batendo. Quando Sarney chega ao poder no Maranhão, ele chega bafejado pela história do Maranhão Novo, né? Da mudança. Né? E a contradição de tudo isso é que Tribuzzi foi preso pelo golpe militar, se tornou maldito para os militares, né? Que vetaram, inclusive, o nome da ponte, tanto quanto puderam, né? Mas o regime militar já não tinha fôlego, né? Já não era o regime militar de 64 a 74, né? Ou estava exaurindo esse ciclo, né? E não pode fazer com que esse veto perdure, né? Mas o que se tem em perspectiva é que Sarney chega ao governo do Estado localmente com o discurso da mudança, com o discurso anti-oligárquico, com a promessa de construção de um Maranhão novo, né? Mutatis mutandis, né? Para os anos 60, Sarney foi o Flávio Dino, né? Que surge diante do mesmo contexto, né? Com essa promessa de mudança, né? A diferença é que Flávio Dino chega pelo pronunciamento popular num ciclo civil, né? E Sarney chega bafejado pelos militares, né? Tribuzzi está nesse pacote, mas a rubrica da inserção de Tribuzzi é local, anti-oligárquica, né? Anti-oligárquica, contra Vitorino Freire, né? E o mandonismo que reinava desbragado no Maranhão. A relação de Tribuzzi com essa oligarquia, a rigor, é nenhuma. Né? A relação de Sarney, não, é outra. Porque, a rigor, ele vem dela. Neste trem sigo dele, caminho raso, vou passando, deflorada paisagem vai
Sou esse trem que passa em minha vida, paisagem que fica. Sou esse trem que passa em minha vida, paisagem que fica. No barco do silêncio, a vida desce. Até junto à maré, longa do tempo, canta o galo vadio e amanhece. A infância que inventei, do que não lembro. Eu acho que todo aqueles sonhos dos que abraçaram a ideia do Maranhão Novo, o que houve de positivo deveu-se a ele, a Bandeira Trevoso. Isso em termos, numa visão macro, não apenas entre os amigos ou entre determinado setor artístico, a produção intelectual dele, mas eu digo pensando até politicamente. Eu ouso dizer que deve ser ao pensamento de Bandeira Trevoso. Agora, os desvios do que ele pensou, produziu, eu acho que precisam ser melhor analisados e avaliados. Bem repartida, a safra é vida multiplicada, mal dividida, desumanada, é a mão fechada contra a vazia, é a noite e o dia na melodia desafinada. Haverá amanhã de homem, se do homem não é irmão? Haverá amanhã de homem, se é muito mais livre seu cão? Eu digo não, eu digo não, eu digo não, porque meu samba é de batida coração. Eu digo não, eu digo não, eu digo não, porque meu samba é de batida coração. É livre o peito, a solidão e o pensamento, é livre a morte, a comunhão e o desalento, é livre a boca, a voz, a mão, porque meu samba é de batida coração. Se a noite se faz madrugada, amanhãs anoitecerão? Sim ou não? Sim ou não? Eu digo sim, eu digo sim, porque meu samba é de batida até o fim. Eu digo sim, eu digo sim, eu digo sim, porque meu samba é de batida até o fim. Até o fim, até o fim, até o fim. O problema crucial da nossa economia situa-se na má estrutura de uso e posse da terra. Tudo mais que é ruim decorre disso. Se nós tivéssemos uma boa estrutura de posse, com uma força produtiva que representa cerca de 75% da população, e essa população pudesse trabalhar na terra com acesso ao crédito, sem ficar submetido ao processo de intervenções financeiras, com o acompanhamento técnico, então produziríamos modernizações objetivas, com o uso de equipamentos mecanizados adequados ao equilíbrio dos fatores capital, terra e trabalho. Parece até que nós estamos sendo governados por pessoas com conceitos coloniais, onde você tem um pequeno grupo de privilegiados e uma grande massa de escravos. E ele insistia muito
na questão do povoamento, da distribuição de terras e tudo, nós tínhamos uma discordância, porque eu nunca fui muito, embora sensível, nunca fui adepto da tese de que você resolveria o problema do Maranhão, da riqueza do Maranhão, da pobreza, dando 50 hectares de terra para ninguém. Poderia o Maranhão sozinho reconfigurar o seu modelo territorial se foi preservada uma tradição de latifúndio que se transforma em agronegócio no Brasil? Porque, de fato, qual é a questão da terra no Brasil? É uma questão da não mudança, não é? Porque nós tivemos sistema de capitania hereditária, sistema sesmarial, lei de terras de 1850, não é? Legalização do latifúndio, não é? E transformação do latifúndio em agronegócio. Não é? Na década de 60, mais precisamente em 62, o GTDN, que era um grupo de trabalho e desenvolvimento do Nordeste, né, ele estabelece um programa de colonização onde o Maranhão passa a ser esse lugar que vai receber pequenos produtores vindo de outras partes do Nordeste. Tá? Notadamente na região do Pindaré, né, onde hoje seria Santa Luzia, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, vão se estabelecer alguns projetos de colonização para pequenos. Né? A lei, ela vai, então, na contramão desse projeto governamental federal, financiado pela SUDENE, que foi do GTDN. A lei, ela vai estabelecer e vai propiciar a aquisição de grandes extensões de terra por empresários nacionais e internacionais, para estabelecimento de projetos agropecuários modernizadores. Se perguntar isso para Sarney, ele vai te dizer não, ele fez a lei, mas quem executou foi Pedro Neiva. Isso é típico dele, né? A lei que, na visão dele, talvez fosse necessária para tirar o Maranhão do atraso. Eu tenho medo, quando se repete hoje, tirar o Maranhão do atraso e não sair do óbvio. O que me deixa mais triste é parecer que os círculos oficiais preconizam esse modelo. O casamento do polo minero-siderúrgico com a pecuarização gradativa do Estado. Vai ser um desastre do qual o maranhense estaria afastado e simplesmente não teria espaço para si, passando a disputar sua vaga com a do boi, tendo como epílogo sua fatal expulsão de nossas fronteiras. Há uma bala voando no horizonte fechado, fulminante como um grito, cheia de metal exato. É como um punhal voando para cravar-se no alvo e porta 1 milhão de lobos com seus dentes afiados. Há uma bala voando em tudo quanto é sombrio, no propósito que mente, no silêncio do vazio. Há uma bala voando com suas filhas semeadas, são facas acontecidas como raízes na alma dos que desejam o tempo. Quem delas faz alegria sobre quem constrói o mundo. Manhã para o sol de um dia.
dos homens que não vendem a vida nos balcões mercenários. Não creias, América, que possam silenciar os ritmos eternos ou negociar a alma nascida em liberdade. O pão não será simples promessa quando amanhã romper ruborizada sobre as torres dos campos de petróleo. Quero só uma flor para dar à metafísica. Quero só que o trigo surja até da pedra. Quero só que o poeta cante quando precisa. Quero só tudo, na verdade, escondida. E quero que tu sejas, como és, Maria. Ó clara inesperada, rosa amada, que dada e consagrada me vieste, só neste canto agreste vais cantada, pois nada mais a fada me concede. Porque tu és a pétala mais pura, porque tu és a mais rosa das rosas, porque tu és a graça mais formosa, ó rosa da manhã clara e segura. Maria Tribuzzi foi musa do Bandeira Tribuzzi e tem muitos poemas dele dedicados a ela. E acho que na obra poética dele, tanto essa conhecida como a inédita, a presença de Maria Tribuzzi está lá o tempo inteiro e há então esse reconhecimento à importância que essa mulher teve na vida dele, né? E ela sempre dizia, José, como ela se reportava a ele, ele sempre dizia, José chegava e dizia, Maria, tu estás Maria de paz ou Maria de guerra? Ela tinha essas duas faces, né? Esse temperamento resistente, enfrentante, né? Era parte dela. Eu creio que isso foi muito relevante para Tribuzzi, porque ele foi um homem de luta que precisava de uma retaguarda que fosse, talvez, mais de compartilhamento dessa atitude, não é? Do que de crítica e de inventário, não é? De perdas e danos. Não é? Era um doce e, ao mesmo tempo, ela também conseguia ser um espinho, né, no pé de quem pisava. Para os inimigos, não é? Não se manda flores, não é? A não ser que sejam flores de pedra. Então, era a mulher com esse temperamento e com essa convicção, com essa capacidade de luta que deve ter sido estruturante para essa disposição de Tribuzzi continuar. Eu não sei direito qual a pergunta, ou quais as perguntas eu faria para ele. Agora, uma pergunta não seria necessário fazer para ele. Se tinha valido a pena, né? Porque a própria história dele diz que valeu a pena. Eu via sempre o Tribuzzi como um camponês. Não só pelas ideias dele, mas como pelo meio, o jeito dele falar das coisas, dele olhar as coisas. Os poemas dele são poemas nostálgicos, assim, saudade da terra, saudade do amor, saudade do amigo, saudade de gente. Outro dia minha filha falou, mãe, na escola eu perguntei para o meu professor de história se ele sabia quem era Bandeira Tribuzzi. Ele falou que não sabia. Eu acho mais que, em lugar de saber qual é o legado que ele deixou, é o que está faltando por parte do conjunto da sociedade, os movimentos sociais e o poder público para passar ou fazer com que Bandeira Tribuzzi seja conhecido, inclusive para as novas gerações. Ontem mesmo, quando lia de Fernando Pessoa um poema de Alberto Caeiro, eu me lembrava de Bandeira exatamente porque Pessoa dizia. Que pena que eu tenho dele. Ele era um camponês que andava preso em liberdade pela cidade. Mas do modo como ele olhava para as casas,
e o modo como reparava nas ruas, e a maneira como dava pelas coisas é o de quem olha para árvores, e o de quem desce os olhos pela estrada por onde vai andando, e anda a reparar nas flores que há pelos campos. Por isso é que ele tinha aquela grande tristeza que ele nunca disse bem que tinha, mas andava na cidade como quem anda no campo, e triste, como a esmagar flores em livros e plantar plantas em jarros. A maioria dos poemas dele trazem essa coisa dele, dessa prisão proposital dele, né, com o lugar. Vista do mar, a cidade parece humilde presépio levantado por mãos puras. Cercada de águas e sonhos, de glórias, de maresia, a ilha é sobretudo circundada de poesia. Cada ilha só sobrevive e afirma sua rebeldia se sabe alçar a pura asa da poesia. Esta imortal ilha maior, ilha grande como se dizia, há de viver enquanto for sua a poesia. Até o Renascimento, o sábio era sábio de todos os saberes, né? Eu creio que esse espírito que Tribuzzi tem, de sábio renascentista, né? Que peregrinava por vários campos do conhecimento e tinha essa pluralidade de dons e talentos, né? Que ele simultaneamente exercitava, né? Cadê os pintores do meu país estranho? Cadê os pintores que não vêm pintar? Cadê? Cadê a cabeleira da terra crespa e densa, em sombra nos capins? Quede? Cadê os cantores do meu país estranho? Cadê os cantores que não vêm cantar? Cadê? Cadê o búzio dos aboios e mugidos na faina dos currais? O túrgido rugido dos felinos a estraçalhar bezerros? Quede? Cadê os sábios do meu país estranho? Cadê os sábios que não vêm sabiar? Cadê? Cadê a festa da natureza em sinfonia de seresta? Quede? Cadê os profetas do meu país estranho? Cadê? Por que não vêm profetizar? Cadê? Cadê o amanhã de verdes esperanças nas palmas e azuis nos olhos das lagoas, o chão grávido das safras? Quede? Ele foi uma espécie de secretário de planejamento informal, né, do Sarney, e depois foi formal do governo Pedro Neiva de Santana. E deixou o governo do Nunes Freire, foi que ele rompeu com o Nunes Freire, brigou, e foi quando ele foi processado pelo Nunes Freire, e o Tribuzzi chegou a ser identificado criminalmente. Isso foi a maior decepção que ele teve na vida, e não demorou muito, ele foi para um jogo do Moto, no começo de setembro, né, de 77, e lá ele teve um infarto no estádio. Quando eu soube que ele tinha tido um infarto, eu viajei de Brasília, vim para cá. E aí fiquei com ele lá no hospital, mas o Zé Murat me disse que era um infarto pequeno. E ele disse, não é bom que vocês não estejam juntos, que ele pode se emocionar e isso prejudica ele. Ele disse, não, o infarto dele não tem nenhuma gravidade. E eu peguei o avião, depois no outro dia, e voltei para Brasília. Quando eu chego em Brasília, de manhã, recebo a notícia de que o Tribuzzi estava muito mal. Eu peguei o avião de volta e quando cheguei aqui, o Tribuzzi já estava morto. O que fica de Bandeira Tribuzzi é essencialmente a sua obra poética,
a sua obra jornalística e a sua obra humanista. O grande humanista que ele foi, que englobava todos esses outros itens, né? Foi um poeta que viveu para o seu povo, escreveu para o seu povo. Meu genial coração, por que paraste? Estrada doida, afinal, por que acabaste? Oh, minha cidade, deixa-me viver. Eu quero aprender tua poesia. Vai, ave humana, sobre humana asa, tocar estrelas em tuas mãos sem fim. Vai colher rosas do novo jardim. O poema não morre, o amor não morre. Que tuas asas todo o espaço domem. O infinito maior é o próprio homem. O boi vermelho que berra no meio do campo posto, patas fincadas na terra, é pesado, rude e grosso. O do boi que rasga, a tarde de meio a meio, é fria ponta de faca e poderoso rochedo. Boi vermelho que berra no meio do campo posto, patas fincadas na terra, é pesado, rude e grosso. E se próprio desenterra todo o pavor de seus cornos, e suspende a cor parada da tarde, quente de sono. A tarde de meio a meio, é fria ponta de faca e poderoso rochedo. O boi vermelho que berra no meio do campo posto, patas fincadas na terra, é pesado, rude e grosso. Esse próprio desenho